Olá, igreja querida, bom dia, buenos dias, good morning. Estamos em Efésios 6:17, nossa catequese desta semana. Utilizem ou usem ou tenham o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Deus está dando uma ordem. Utilizem o capacete da salvação e a espada, que é a palavra de Deus, para que vocês possam se manter firme. Bem, 1 Timoteo 5:8 diz o seguinte: Nosotros, no entanto, que somos do dia, nosotros que somos da luz, nosotros que pertencemos a Jesus, seamos sóbrio. Sóbrio é o contrário de bêbado, é o contrário de borracho. Sóbrio, sem nenhuma influência. Revestirmos-nos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a alegre esperança da salvação. Bem, esta é uma orientação da palavra do Senhor que nós outros necessitamos entender e compreender, que eu e você, nós outros necessitamos do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas é interessante que quando o crente peca, e pecamos muitas vezes, pensamentos, palavras, ações, gesto com cara feia, despreciando pessoas ou fazendo de conta que toda classe de pecado. E então, se quando nós outros pecamos, perdemos a alegria da salvação, e como mencionamos nas classes passadas, domingo pela noite, Pastor Nery, mencionando o Salmo 51, que é uma clara evidência de que quando o crente peca, ele perde a alegria da salvação. Por que ele perde? Porque foi desconectado. Cortou a conexão entre eu e meu Deus, entre você e seu Deus, porque pecamos e não foi confessado todavia, e enquanto não confessamos, nós outros nos quedamos sem alegria. Bem, Salmo 51, Salmo de Davi, tão conhecido. Davi, com a verdade, o cinturão da verdade, ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me de meu pecado, porque eu conosco mis transgressões, eu conosco quando peco, eu sei que pequei e fiz e isso o que era malo perante seus olhos, de maneira que serás tenido por justo no teu hablar e no puro julgar tuyo. Ó Senhor querido, ó Senhor, eu sei que tu te comprases com a verdade no íntimo e me fazes conhecer sua sabedoria. Purifica-me, lava-me e me quedarei limpo, lavado, branco como a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria. Ó Deus, restitui-me, o verso 12 do Salmo 51, restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Se Davi está falando para que Deus restaure a alegria da salvação, significa que ele estava o quê? Desanimado, sentindo-se abandonado, sentindo-se que perdeu a salvação porque havia pecado
e se quedou um tempo sem confessar, até que o profeta Natã, apontando no dedo, diz: este é o Senhor, este é o rei Davi que cometeu esse pecado. E então se Davi corre aos pés do Senhor. E possivelmente do dia que Davi pecou até o dia que ele foi confrontado com o seu pecado, então se ele escreveu esse salmo e pedindo: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. E quando nossa alegria da salvação é restaurada, renovada, então se no verso 13 ele diz: então se, depois que minha alegria é restaurada, ensinarei aos perdidos, aos transgressores, tus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Sabe por quê? Porque vão mirar para mim. Eu pequei, confessei meu pecado, o Senhor me perdonou, e assim Ele pode perdonar seu pecado também, e Ele pode restaurar a sua vida. Oh, queridos, bem, o capacete da salvação protege a cabeça. E isto é uma tese. O que é uma tese? É um pensamento, é uma ideia que a alegre esperança da salvação, ou a alegria da salvação, é alimentada e mantenida viva no coração do creyente que está em comunhão com Deus. Hace todo sentido, não? A alegria, o gozo, a felicidade de servir ao Senhor, servir aos demais, predicar a palavra, estudar a palavra e tantas outras coisas, isto passa com aqueles que têm sua comunhão mantenida com o Senhor, ou seja, confessar os pecados a cada momento, a cada dia. Bem, comunhão com Deus é igual ou através da graça. Viver alegremente em verdade, em justiça e obediência, fé, buscando praticar os meios de graça. Queridos, quando nós falamos dos meios de graça, são os meios pelos quais Deus proveu para nós, para que possamos caminhar alegremente. Mirem, através do novo nascimento, cremos em Cristo, nossos pecados foram perdonados, Jesus é meu Senhor e é hora de eu quero me bautizar. É um meio de graça. Obediência, honra e submissão a seus líderes. Nós temos pastores, eu também sou um pastor, mas temos pastores, pastor Nery, pastor Bebeto, pastor Ricardo, pastor Ercídio, que são líderes da igreja, e eu também. E a esses líderes, ustedes e nós, cada um para com o outro, devemos honra e submissão aos nossos líderes. Deus pôs pastores para conduzir, orientar sua igreja. Através da leitura da Bíblia, da leitura da palavra. Irmãos, há muitos irmãos que não lêem a Bíblia. Há muitos irmãos que não lêem a palavra. A palavra de Deus foi escrita por Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Homens inspirados por Deus escreveram a palavra. E quando eu estou lendo a palavra, estou lendo a Bíblia, é Deus falando conosco. E quando nós oramos, somos nós falando com Deus. Bem? Oração, orar, interceder, clamar, perdão àqueles que são seus devedores, confessar seus próprios pecados, para que sua oração seja escutada por Deus. Assiduidade ou frequência em los cultos da manhã, da tarde, os estudos bíblicos de miércoles, evangelismo em Home Depot, às sextas-feiras, encontro nos hogares. Queridos, nós não estamos pedindo para que você frequente esses momentos por frequentar e teremos um grande número, não.
Você é abençoado. Usted é bendecido, eu sou bendecido, nós outros somos bendecidos quando estamos participando nos estudos bíblicos, miércoles, viernes, sábado predicando a palavra, domingo na igreja, nós outros somos bendecidos. Ayer, por exemplo, eu fui bendecido na manhã pela mensagem através de Diego. Lá à noite, tremenda mensagem de Pastor Nery, eu fui bendecido, saí alimentado. Agora, se nós outros não vamos à igreja, como vamos ser alimentados? Como vamos manter nossa fé? Dedicação, união e comunhão com os outros irmãos. Quando estamos em igreja, automaticamente estamos em comunhão. Fale com aquele irmão que você quase não fala. Cumprimenta um, cumprimenta outro, saluda aquele, saluda o outro. Senta para tomar um café junto. Este é o momento de comunhão em la igreja. Aos miércoles temos, antes do estudo bíblico, uma comida, uma cena. Viernes, nos encontros nos lares, alguns grupos comem antes e outros comem depois. É comunhão. Quando vamos sábado em Romudipo, também tomamos um cafecito e comemos um sanduíche. E hablamos com um irmão, com outro, ademais de hablar com aqueles que estão allá. Domingo depois, antes da prédica em Naranja, temos um café rico e maravilhoso, preparado pelas irmãs. Domingo pela noite, o mesmo. São os meios que Deus prepara e nos dá para termos comunhão um com os outros. Devemos nos envolver, nos involucrar nos trabalhos da igreja que representa o reino de Deus, amados. Vocês se dão conta que é necessário. La cena do Senhor, domingo a hora, o primeiro domingo do mês de maio, tendremos la ceia do Senhor, o qual ela nos hace acordar, porque somos salvos e somos salvos pela graça. É o Senhor bendizendo nossas vidas. Se é o crente, escute bem, se é o crente se permite viver fora deste abençoado, deste bendito estilo de vida, que é verdade, justiça, obediência e fé, que o leva alegremente a buscar e a praticar os meios de graça, este que eu leí agora para vocês, e a alegre esperança da salvação. Se ele não hace isso, vai marchitar, vai murchar, vai morrer em seu coração esta chama do primeiro amor, tornando-se em um conceito puramente teológico e seco. E então a convicção da salvação se enfraquecerá. Isto é verdade, não é invenção de pastor. Queridos, mesmo que o crente professe, tenho certeza de minha salvação, a má consciência para com Deus vai generar dúvida se realmente ele foi salvo ou não. Bem, mirando isto por um outro ângulo, por um outro lado, é o crente perde a alegria da salvação e a paz com Deus quando seu estilo de vida deixa de lado a verdade, a justiça, a fé e a obediência através dos meios de graça. Todo isto que hablamos. Queridos, nós não podemos caminhar seguindo a Jesus em nossa própria força. Nós outros não logramos obedecer ao Senhor em nossa própria força. Mas há um secreto, há uma orientação da palavra de Deus. Nós outros oramos, confessamos nosso pecado e pedimos ao Senhor: Senhor, dai-me de tu graça, dai-me de tu poder, para que eu logre te seguir e te obedecer. E me ajuda, Senhor,
a estar dentro desses meios de graça que a igreja, Senhor, está provendo graças a Ti, para que Deus esteja involucrado, para que Deus esteja, Senhor, trabalhando para o Teu reino, para que eu esteja, Senhor, mantendo a chama do primeiro amor por Jesus sempre encendida. Há bendição, mas necessitamos entender que eu por mim mesmo não puedo nada, mas pelo poder que Deus me dá, eu puedo lograr. Amém? Deus los bendiga.